Quero agradecer também, além da amizade, né, e do acolhimento, quero agradecer também pelo esse convite especial para falar para essa igreja num dia tão especial, né, de aniversário, de comemoração de aniversário. E não é qualquer aniversário, né? 98 anos, como diz o outro, né, não é todo dia que se faz, né? E nós estamos felizes de estarmos aqui, trouxe minha família, como já foi dito, e é um prazer enorme compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, tem sido o livro da noite, né? Livro dos Salmos, nós vamos ler o Salmo de número 2. Salmo 2 é um salmo provavelmente muito conhecido de todos. Então, nesses momentos que nós lemos passagens tão conhecidas, né, vamos redobrar a nossa atenção para pegarmos com mais atenção e mais compreensão aquilo que o Senhor está nos falando. Salmo 2. Essa é a palavra de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Mas bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Até aqui na palavra do Senhor. Quero orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Ela faz tudo o que o Senhor determina que ela faça. Clamamos a Deus que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê entendimento, mas mais do que isso, também abra os nossos corações, para que esta palavra caia em terreno fértil, e não sejamos apenas meramente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, que a recebamos, ó Deus, como ela deve ser recebida, com toda a autoridade, porque ela é palavra Tua. Abençoa-nos, ó Deus, com essa graça, porque nós não temos isso em nós, precisamos do auxílio do Teu Espírito. É assim que oramos. Amém. Irmãos queridos, para eu começar a falar do Salmo 2, que eu falei que é um salmo bastante conhecido, eu preciso falar um pouquinho também sobre o Salmo 1, que talvez seja mais conhecido ainda de vocês. Porque esses dois salmos, eles estão muito unidos na sua interpretação e na sua história também. O Salmo 1 e o Salmo 2, tem muitos que argumentam que, inicialmente, no início da composição do livro dos Salmos, tinham sido catalogados como um único salmo. Você sabia disso? O Salmo 1 e o Salmo 2, provavelmente, foi um salmo sozinho, que depois foi separado em dois. Temos algumas evidências disso. Temos uma evidência, por exemplo, que num dos primeiros, mais antigos manuscritos que nós temos do Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo está falando lá em Atos, capítulo 13, versículo 33, e citando esse texto que nós acabamos de ler, ele fala como foi dito no Salmo 1, alguns dos manuscritos mais antigos. Claro que hoje, se você for olhar lá, está escrito como foi dito no Salmo 2, porque nós adaptamos, né, para a nossa realidade, que agora nós temos os salmos separados.
Também você pode encontrar na literatura rabínica da época do Antigo Testamento, que os rabinos escreviam a respeito desse texto, como o Salmo 1 também. Existem várias, a própria estrutura e no conteúdo do Salmo. O próprio Salmo em si, se você lê os dois juntos, você consegue ver essa conexão de assuntos. Começa, né? Todos vocês conhecem, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Fala sobre alguém que é bem-aventurado, alguém feliz. Escreveu também que começam com bem-aventurado e termina com bem-aventurado. Mas tem uma coisa que eu acho que é mais interessante, mais importante para nós vermos a conexão desses dois salmos e por que falar de um quando falamos do outro. Porque o Salmo 1 fala a respeito de um homem que medita na lei do Senhor. Versículo 2: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele pensa nisso, ele reflete sobre isso, ele passa tempo perscrutando, analisando, pensando a respeito da lei de Deus. Ele medita. Veja, a meditação cristã, ela não é uma meditação oriental, né, de esvaziar a sua mente. Ela é o contrário, é um alimentar a sua mente com a palavra. E é isso que ele está fazendo, é algo intenso. Esse homem que é bem-aventurado, que é feliz, ele é um homem que tem alegria na lei de Deus, e por causa dessa alegria, ele se entrega, ele gasta tempo, ele medita com intensidade a noite inteira. Já o Salmo 2 fala sobre um outro grupo de pessoas que também meditam, também pensam, também se afadigam com um pensamento que detém o seu tempo à noite, e esse pensamento é descrito pelo salmista Davi como um pensamento sobre coisas vãs. Por que se enfurecem os gentios? Verso 1. É a mesma palavra utilizada pelo salmista também para falar sobre o homem que medita na lei do Senhor. Eles meditam, eles pensam, eles gastam o tempo deles, o esforço da vida deles pode ser resumido como alguém que está gastando toda a sua mente, o seu poder intelectual, o seu poderio intelectual, as suas forças, pensando em uma coisa. E qual é essa coisa? Se o homem bem-aventurado é aquele que pensa na lei de Deus, o contraste está aqui. Estes gentios, esses povos, esses reis da terra, eles pensam sobre como se livrar da lei de Deus. Isso é que caracteriza essas pessoas. Enquanto no primeiro salmo ele fala a respeito de um assunto privado, individual, né? Fala sobre um homem meditando na lei do Senhor, e ele está atento com relação ao seu caminho, para onde ele está indo, porque ele quer estar na congregação dos justos. Os reis da terra que pensam, que meditam sobre como se livrar da lei de Deus, porque eles não querem ser cativos a Deus, eles não querem ser submissos ao Senhor. O salmista nos leva a contemplá-los para nós vermos para onde caminha o mundo. Agora, no Salmo 2, ele não está falando sobre um aspecto individual apenas, ele está falando sobre um aspecto cósmico, de importância global. Então você tem que se atentar para o seu caminho individual, Salmo 1, mas você tem que se atentar também para o caminho do mundo. Para onde está indo o mundo? Salmo de número 2. Tudo isso como introdução para nós pensarmos a respeito do que esse salmo está dizendo. O salmo fala sobre o caminho do mundo, para onde o mundo está indo. Você pode olhar para fora, nas ruas, olhe para fora da janela desta igreja, e você vai ver o caminho que esse mundo está tomando. Esse mundo está tomando um caminho de se afastar completamente, de tentar se afastar completamente da lei de Deus, de tentar se afastar completamente e romper as cadeias da lei de Deus. Enquanto que o salmista nos diz que o homem que é bem-aventurado medita na lei do Senhor, o mundo, os gentios,
meditam sobre como eu posso não estar mais preso ao reinado de Deus. Eles olham para a lei e eles pensam assim: isso é prisão, isso me prende, isso não me deixa chegar à minha fruição da minha alegria, não me deixa ser quem eu desejo ser. Eles olham para a lei de Deus e acham que ela é um cativeiro. Por isso que os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, e eles dizem, verso 3, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles olham para a lei de Deus, eles olham para o reinado do Senhor Jesus, eles olham para o reinado de Deus sobre a terra. Eles reconhecem que existe um rei, eles reconhecem que Deus é soberano, eles reconhecem que Deus é o seu Criador. E é por isso que tudo o que eles fazem é tentar se livrar disso, tentar se livrar dessa verdade. O apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso quando ele diz em Romanos capítulo 1, sobre o caminho do ímpio. Eles tentam se fazer como sábios e ao se fazerem de sábios e falarem uns para os outros que eles são sábios, eles se tornam loucos, porque eles estão tentando, de uma forma ou de outra, negar aquilo que eles sabem desde o início. Porque ele diz, Romanos 1, versículo 20, todas as coisas que nós temos para conhecer a respeito de Deus, o seu eterno poder, a sua eterna divindade, todos os seus atributos são plenamente e claramente visíveis por todos e para todos, desde a criação. Então veja, quando você olhar para o mundo, quando você olhar para o mundo que é hostil ao Senhor, quando você olhar para o mundo que é hostil e que não aceita o reinado de Deus, não pense que eles não sabem a respeito de Deus, não pense que eles não sabem que Deus é rei. Entenda que o que eles estão fazendo, eles estão com toda o seu poderio intelectual, eles estão tentando se livrar desse reinado. Esse salmo ele é dividido em 4 partes. A primeira estrofe, a primeira parte, seriam esses versos 1 a 3. E aqui nós temos um grupo de pessoas falando, um eu lírico. Quem está falando é o mundo. Quem está falando é o mundo. E o que o mundo está falando? Ele está dizendo, Cristo rejeitado. Cristo rejeitado. O mundo é hostil contra Deus, o seu Criador, e contra o seu ungido. Na segunda estrofe, versículos 4 a 6, agora é um outro eu lírico, agora é Deus quem está falando. Preste atenção na mudança. Primeiro, é como se o mundo estivesse falando, nós não queremos esse rei. Nós não queremos, de alguma forma nós queremos viver a nossa vida sem o reinado de Deus. Na segunda estrofe, versículos 4 a 6, Deus é que fala. E o que ele fala? Será que Deus está preocupado com o mundo? Lutando contra ele? Desafiando as suas leis? Dizendo, quer saber? É isso que é o homem e uma mulher? Não, eu vou redefinir o que é o homem e o que é uma mulher. É isso que é casamento? Não, eu vou redefinir o que é o casamento. Eu não quero viver de acordo com essa lei desse Criador. Quer saber, isso é que é a vida no útero? Não, eu vou redefinir o que é vida. Enquanto o mundo está desafiando a lei de Deus, desafiando o reinado de Deus, de formas as mais diversas, com todo o seu poderio, Deus não está nem um pouco preocupado, queridas. Olha só o que diz o versículo 4. Deus está rindo e zombando deles. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Ri-se aquele que habita nos céus. Ele está rindo. É como, eu pensei numa ilustração, é como se você olhasse para uma criança. Às vezes acontece de a criança ficar irada contra alguma coisa que o pai e a mãe falaram, que ela deveria ou não deveria fazer. Mas aquela criança fraquinha,
pequenininha, só vai conseguir atingir o pai ou a mãe se eles deixarem. Pensa numa criança que está tentando se rebelar contra o pai. É claro que o pai não vai rir de alegria, dizendo, olha que beleza, meu filho gritando. E na verdade acabou de acontecer mesmo, meu filho gritando. O pai não vai rir de felicidade. Não é esse tipo de risada que Deus está dando. De alegria, veja só, todas as nações, que beleza, rindo. Não, mas ele está rindo de zombaria. Deus está zombando deles. Quem eles pensam que são? Eles não passam de feitura minha. Eles não passam de barro. E então ele continua dizendo, na sua ira e a seu tempo, Deus lhes há de falar, e no seu furor há de os confundir. E aí é o que o Senhor diz. Eu, porém, constituir o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus está sob controle. Lembra que eu disse, o primeiro salmo fala sobre a trajetória da vida de um homem individual, e aqui o Salmo 2 fala sobre a trajetória do mundo. Se você olhar para ir para fora, você vai achar esse mundo está caminhando para o desespero e para acabar em completa rebeldia e rebelião contra Deus. Na verdade, o fim do mundo, o fim para onde o mundo está caminhando, Deus está controlando esse fim. Este caminho Deus está controlando, e ele vai acabar exatamente onde Deus definiu que ele acabaria. Eu constituí o meu rei. Ele está dizendo, não adianta, os caminhos tortos desses homens não vão levar a um efeito contrário ao que eu decretei. Eu constituí o meu rei. Ele é rei. Ele não vai ser rei, ele é rei sobre toda a terra. Os reis da terra podem tentar se juntar como fizeram em Babel. Os reis da terra podem intentar contra Deus. Mas não adianta, queridos. Deus continua sendo o rei. Deus é rei criador, e ele é o rei do início e do fim dos tempos. E essa resposta de Deus deve nos alegrar e deve também nos conduzir a pensar da mesma forma. Eu te desafio a você passar um pouquinho mais de tempo não se preocupando tanto com onde o mundo está indo, mas se alegrando com o fato de que Deus continua sendo rei. Que tal se nós zombássemos um pouquinho do mundo? Não estou pedindo para você zombar do seu amigo, do seu colega de trabalho de uma forma rude, mas zombe da tentativa frustrada que será que o mundo está tentando romper as cadeias como se eles pudessem se livrar de Deus. Confie no Senhor. Confie no final que o Senhor já prometeu. Ele constituiu o seu rei sobre o seu monte. E é interessante que ele diz que ele constituiu o seu rei sobre o monte Sião. Ele fala sobre um momento e um local específico na história. Ali é onde começa. E naquela pessoa, aquele rei que foi constituído sobre Sião, é onde tudo isso há de terminar. E agora é esse rei que foi constituído, que o Senhor disse, eu apontei esse rei. Agora esse rei é que nos fala. Então, primeira estrofe, quem nos está falando são as pessoas do mundo, tentando se rebelar contra Deus. Na segunda estrofe, quem está falando é o próprio Deus. Está rindo e dizendo, eu constituí o meu rei. E na terceira estrofe, versículos 7 a 9, quem fala é o próprio Cristo, é o Filho. E ele fala sobre o seu trono. Ele fala sobre o seu reinado. Que tipo de reinado é esse que ele tem? Então ele diz, versículos 7 a 9, proclamarei o decreto do Senhor.
Ele mediu as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedirás do reinado. Ele fala sobre a legitimidade do reinado dele. Proclamarei o decreto do Senhor. Isso é que legitima o reinado de Cristo. Um dia, Deus disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Veja, ele não está falando aqui sobre a geração eterna do filho, que você sabe que o filho, assim como o pai e o espírito, são eternamente adorados porque são um só Deus, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Ele não está falando dessa geração eterna, ele está falando sobre algo que depois os apóstolos vão nos explicar. O apóstolo Paulo e também o escritor de Hebreus, nos capítulos 2 e 5 de Hebreus, também falam a respeito deste momento. Eles falam, citando esse texto: tu és meu filho, eu hoje te gerei, para falar a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e da sua ascensão aos céus. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, é como se ele tivesse recebido um tipo de apontamento especial, de herdeiro de todas as coisas. Colossenses nos fala sobre isso também. Ele é as primícias, ele é o primeiro dos mortos. 1 Coríntios 15. Quando ele ressuscitou, ele agora recebeu também do Pai toda a autoridade. Ele recebeu do Pai toda a autoridade de ser o rei, o reinado. E 1 Coríntios 15 nos diz que o Senhor Deus então disse que todos os seus inimigos seriam colocados debaixo dos seus pés. Então ele já é rei por ser o criador de todas as coisas. Ele criou todos os homens. Ele criou tudo o que há. E por isso ele é rei sobre todas essas coisas. Mas ele é rei especialmente agora de uma forma diferente, porque ele também é o primeiro da nova criação. Ele é o primeiro que herdou e recebeu de Deus o poder e a autoridade desse novo reino que Deus está construindo. Tu és meu filho, hoje te gerei. Fala a respeito da ressurreição e da ascensão do Filho. E quando ele, então, ressurge, depois de ter morrido e ressuscitado, Deus agora dá para ele o reino de que ele fala. Mas veja também versículo 8, não só da legitimidade, mas fala também a respeito do escopo. Qual é o tamanho desse reinado dele e onde que esse reinado se estende? Versículo 8, o Senhor disse: pede-me e te darei as nações por herança, e até as extremidades da terra por tua possessão. Veja, querido, o Senhor Jesus Cristo já está reinando. Primeiro como Criador, segundo como Rei, sobre esse novo reino que o Senhor está construindo, onde todos os seus inimigos estão e estarão debaixo do... Reduzir o escopo do reinado do Senhor. Às vezes a gente fala para as pessoas: o Senhor Jesus já é Rei sobre o seu coração, ou o Senhor Jesus é Rei sobre o meu coração. Sim, Ele tem que ser Rei sobre o seu coração, sobre o que você pensa, sobre o que você medita, como nós já falamos. Mas Ele tem que ser reconhecido como Rei que Ele é sobre todas as terras, sobre todas as nações, sobre todo o universo, sobre tudo que Ele criou e sobre tudo pelo qual Ele morreu e ressuscitou. Não existe nação, não existe aspecto da vida humana, não existe parte do seu dia, não existe parte do dia de ninguém, não existe nenhum pensamento, seja dos crentes ou dos descrentes, de qualquer um que não esteja debaixo do reinado de Jesus. Ele herdou tudo e todos como o escopo, o tamanho, a esfera de atuação do seu reinado. E às vezes nós reduzimos as coisas. Às vezes nós reduzimos para aspectos da nossa vida, mas às vezes nós reduzimos também para as paredes da igreja. O mundo está feliz com essa ideia de a gente reduzir o escopo do reinado do Senhor Jesus. E às vezes eles falam assim: olha, mantenha a sua pregação para dentro das paredes da igreja. Ou então você pode pregar aí fora, mas fale do Senhor Jesus, do seu Jesus, mas não tente falar sobre a moralidade
que Ele exige. Como se nós pudéssemos falar do Senhor Jesus sem falar que Ele é Senhor. Como se nós pudéssemos falar de Jesus, como se nós pudéssemos falar que Ele não é Rei. Como se nós pudéssemos falar do Senhor Jesus, como se nós pudéssemos falar dele sem dizer: Ele exige de você obediência perfeita e completa e pessoal. Como se a gente pudesse dizer: não, existem coisas, às vezes a política, às vezes as leis que são definidas no legislativo, as coisas que são tramitadas no judiciário, todas essas coisas estão fora do escopo do Senhor Jesus. Queridos, nada disso está fora do escopo do reinado do Senhor Jesus. Todas as coisas pertencem a Ele, e todas as áreas da vida humana. O mundo gosta de quando a gente reduz essas coisas, porque o mundo é hostil. O mundo está tentando, e eles às vezes recebem aprovação nossa quando eles estão tentando dizer que sobre eles a lei de Deus não se aplica. E às vezes nós vemos isso, né? Quantas vezes nós vemos aí o mundo afora dizendo: olha, os evangélicos têm que ficar fora da política, ou os pastores não podem falar a respeito de coisas políticas, e nós às vezes ecoamos essas coisas. Mas, querido, se o pastor não está falando de coisas que têm implicação política, ele não está falando sobre todo o conselho de Deus, ele não está pregando toda a palavra de Deus, ele não está pregando o Senhor Jesus como Rei soberano. E às vezes a gente cai nessa e acredita que existe uma forma de viver que é neutra. Mas de acordo com o nosso texto, queridos, existe uma forma de viver que é neutra, que não é nem a favor do reinado de Jesus e nem contrário. Não existe. O Salmo 1 e o Salmo 2 falam para nós que ou nós estamos meditando na lei do Senhor e pensando: como que eu posso cumprir essa lei? Como que essa lei se aplica na minha vida hoje e amanhã e depois? Como é que ela se aplica na minha vida de manhã, de noite, de tarde? Como que eu posso servir ao Senhor melhor? Ou nós estamos pensando e meditando: como é que eu posso me livrar do reinado e do senhorio e do alcance da lei de Deus? Mas ele também fala a respeito do poder do reinado de Cristo. O poder do seu reinado. Versículo 9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, queridos, o Senhor Jesus Cristo já não virá mais como uma ovelha que foi levada muda para o matadouro. Eu gosto de me lembrar de Apocalipse, capítulo 5, quando João está lá e vê aquela visão de um livro. Você se lembra dessa visão? De um livro selado com selos. E ele diz que, o anjo diz que não foi encontrado ninguém digno de executar o decreto de Deus, de romper os selos e executar o decreto de Deus. E o apóstolo então começa a chorar. Ele começa a chorar porque ele diz: ninguém foi achado digno. Quem é que vai executar o decreto de Deus? E o anjo diz: não chore, porque tem um que venceu, ele é um leão, que venceu, o leão da tribo de Judá. Ele é digno de abrir os selos do livro e cumprir os decretos de Deus. Mas você se lembra que esse leão, quando o apóstolo se vira para ver esse leão, ele olha e ele vê um que parecia como um cordeiro que havia sido morto. Era um cordeiro ou era um leão? Ora, esse rei, ele é um leão para aqueles que se opõem a ele. Ele vai reger as nações com uma vara de ferro e vai destruí-las. Mas ele sabe vencer uma batalha não só com força, não só com cetro de ferro, despedaçando os seus inimigos, ele sabe fazer isso, mas ele também sabe vencer a batalha de uma outra forma. Ele sabe vencer a batalha transformando os seus inimigos em amigos. Você já pensou sobre o evangelismo dessa forma?
O evangelismo é uma batalha. Evangelizar é uma batalha, é ir ao mundo e dizer: o Senhor Jesus é Rei. E isso traz problemas. O mundo vai olhar e vai falar: eu não quero que você imponha isso sobre mim. E você vai dizer para ele: mas não sou eu que estou impondo, ele é Rei. E se você batalhar e pelejar, eventualmente, talvez, alguns desses com os quais você batalhou no evangelismo vão se tornar parte do próprio reino do Senhor. Eu estou falando isso porque o verso 10 fala a respeito, o verso 10 a 12, o final, a última estrofe, fala a respeito de como esse rei vai reinar e o que ele requer de nós. Versos 10 a 12, quem está falando agora é o narrador, ou talvez, se você me permitir, quem está falando aqui é o Espírito, nesses próximos versículos. Nós ouvimos o mundo, nós ouvimos Deus o Pai falando sobre o seu ungido, nós ouvimos o Deus o Filho falando sobre o seu reinado, e na quarta estrofe nós ouvimos o Espírito, por meio desse narrador do Salmo, que agora ele faz um apelo, ele faz um chamado, e o chamado é o seguinte: agora, pois, reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Por quê? Porque ele merece, mas mais do que isso, porque um dia a sua ira se acenderá. Ele continua fazendo um chamado e clamando: beijai o filho. E beijai aqui significa esse beijar de um súdito que reconhece o seu rei e que se entrega completamente e diz: eu reconheço a sua autoridade. É como um súdito que beija o anel de um rei. Beijai o filho para que ele não se irrite e você não pereça no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Mas o apelo ele faz por quê? Porque ainda no dia de hoje, ainda há tempo de se curvar a esse rei, ainda há tempo de se converter, ainda há tempo de se render e de passar de um reino das trevas que milita contra o reino de Deus para o reino da luz. E por isso eu digo que é o Espírito que está falando, é o Espírito clamando, que o Espírito é o único capaz de convencer disso, da justiça e do juízo. Beijai o filho. Essa é a palavra de Deus para você, mas não apenas para você como indivíduo que deve meditar e receber a lei de Deus, mas para nós como povo, para nós como sociedade, para nós como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Lembra que eu falei sobre evangelismo? O Senhor Jesus, quando ele recebeu de Deus toda a autoridade, ele vai até os seus discípulos, logo antes de subir aos céus, para dar para eles o Espírito, ele diz para os seus discípulos: eu recebi a autoridade nos céus e na terra, toda a autoridade me foi dada. Ide, portanto, e pregai, fazei discípulos. Como? Ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Mais uma vez, queridos, não existe outra resposta. A resposta é meditando na lei do Senhor, reconhecendo Ele como Rei. A sua lei é boa. A lei de Deus é agradável. Quando você pensa sobre a lei de Deus, você pensa que ela é agradável? Quando você pensa na lei de Deus, quando você pensa em ler Levítico, quando você pensa em ler Êxodo, quando você pensa em ler Números, quando você pensa em ler Deuteronômio, você se alegra, porque aqui, nessa palavra de Deus, na lei de Deus, eu encontro felicidade, eu encontro provisão para a minha vida. Muitas vezes nós precisamos recalibrar o que nós entendemos como alegria.
Porque a palavra de Deus diz continuamente que na palavra dele, na sua lei, há muita alegria. Leia o Salmo 119. Repleto disso, porque há promessas, queridos. Há promessas que, se nós obedecemos a palavra dele, se nós o reconhecemos como rei, se nós levamos a sério a sua palavra como uma palavra que é um decreto, nós temos alegria, porque isso é bom para nós. O Senhor não apenas nos deu uma lei para nos deixar santos, mas aquela mesma lei que te deixa santo é a lei que te deixa são. É a lei que te deixa feliz, que te deixa alegre, se é que você está no Senhor Jesus Cristo, se é que você o reconhece como Rei e como Redentor. A lei de Deus era para nos trazer alegria. Quantas vezes nós falamos da lei de Deus com esse aspecto de alegria, de felicidade? Quantas vezes nós nos debruçamos na lei de Deus procurando formas de, mais uma forma como eu tenho para adorar a Deus, mais uma forma como eu tenho para obedecê-lo. Que alegria de poder ver como aplicar isso na minha vida, como aplicar isso na minha família, como aplicar isso na sociedade. Mas essa deveria ser a nossa atitude. Os reis da terra rejeitaram essa pedra angular, mas todos que nela se refugiam são muito felizes. E é assim que o texto termina. Bem-aventurados, felizes. Felizes são todos os que nele se refugiam. O apóstolo Pedro fala na sua carta: para vós outros, portanto, os que credes, essa pedra é preciosa. Mas para os construtores que rejeitaram essa pedra, ela é uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa. E como Isaías diz, essa pedra há de destruir todos aqueles que não estão nela. Mas bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Essa é a palavra do nosso Deus, que é a promessa para nós, para nos trazer alegria de que a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, não vai só sobreviver. A igreja de Cristo vai reinar. A igreja de Cristo não vai só viver 98 anos, 100 anos ou quantos anos sendo atacada, mas é uma igreja que vai vencer. Para terminar, queridos, você provavelmente se lembra da forma como o Senhor Jesus Cristo falou a respeito da sua igreja. Ele diz que Ele edificaria essa igreja. Eu edificarei a minha igreja sobre essa pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantas vezes nós pensamos nas portas do inferno como o inferno nos atacando, e nós apenas conseguindo nos segurar, quando na verdade o que o Senhor Jesus estava dizendo é que essa igreja construída, edificada sobre essa rocha que é a sua palavra, edificada sobre a rocha que é o próprio Cristo, essa rocha que nos edifica e que nos refugia. Essa igreja que está na ofensiva, e as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno serão saqueadas, porque nós temos do nosso lado o Rei, que rege as nações com cetro de ferro. Vamos nos alegrar, vamos olhar para o mundo, e vamos rir e zombar de como eles têm tentado contra o nosso Deus, porque o nosso Deus é Rei, e Ele reina para sempre. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua graça, porque nós não somos do Teu povo por nossa própria força, por nossa própria vontade. Nós fomos aqueles que foram trazidos do reino das trevas, onde nós antes militávamos contra o Senhor e contra o Seu ungido. E agora, ó Deus, nós fazemos parte deste reino de luz. Nós Te agradecemos, nós Te rendemos louvor e glória e honra. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja, para nos vermos e nos entendermos sempre como uma igreja que está edificada sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E essa igreja, na ofensiva contra o mundo e contra aqueles que são hostis,
contra aqueles que tentam nos abafar e muitas vezes tentam nos consumir e nos matar. Senhor, nós na ofensiva contra o mundo venceremos porque o Senhor Jesus Cristo venceu. Nos ajude, ó Deus, a ver que mesmo quando nós estamos sendo atacados, nós estamos vencendo, porque o Senhor Jesus Cristo venceu. Mesmo quando nós formos levados ao matadouro, nós estamos vencendo, porque o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo levado ao matadouro, venceu. Abençoa, Senhor, essa igreja, para que ela tenha sempre firme essa convicção de que vencendo, ela está vencendo para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.